Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal de Estudos para Enem, Vestibular, Concursos Públicos e Processo Seletivo. Vamos à aula de redação. Aula 3, do planejamento ao texto, construção da argumentação a partir da tese 1. Nas aulas anteriores, vimos o que era uma tese, quais as qualidades de uma boa tese e as etapas de construção de um projeto de texto, passando pela leitura da proposta de redação do Enem 2014, a construção de nossa tese, a tese favorável a considerar abusiva a publicidade infantil, a construção de argumentos, grande parte deles extraídos da coletânea. Lembre-se que criamos projeto de texto para duas teses, uma favorável e outra desfavorável a considerar abusiva a publicidade infantil. Também pensamos em proposta de intervenção. Então, agora vamos desenvolver o nosso projeto de texto. Construindo o texto a partir do projeto, contextualização e delimitação da tese. No primeiro parágrafo, vamos fazer, então, uma bastante breve contextualização. Feita a contextualização, vamos deixar bem clara qual é nossa posição. O Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, aprovou uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, cujo objetivo seja persuadir a criança ao consumo de produtos ou serviços e que use para isso personagens famosos, sorteios ou recursos dessa natureza, que possam influenciar as crianças. A ação do CONANDA é, sob diversos aspectos, positiva e perfeitamente legítima. Veja que a contextualização deve ser bem breve. Evite expressões como desde os primórdios da humanidade, há muito tempo, desde a antiguidade. Vá direto ao ponto e deixe bem clara qual é a sua proposta. Feito isso, vamos desenvolver agora, no segundo parágrafo, o primeiro argumento, ou seja, extraímos da coletânea que grande parte dos países tem leis nacionais para regulamentar a publicidade. Isso seria um argumento favorável à nossa tese. Primeiramente, porque a autorregulamentação, ideia que pode parecer mais democrática à primeira vista, deve ser analisada com reservas em uma sociedade na qual prevalece a lógica do mercado. Seria algo como delegar ao lobo que cuidasse das galinhas. Prova disso é que muitos países têm leis nacionais para regulamentar a publicidade infantil, como mostrou a Folha de São Paulo em junho de 2014, por meio de um levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do próprio CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, órgão que, mesmo tendo essa informação, posiciona-se contra a resolução do CONANDA. Bom, começamos aqui com um marcador textual. Primeiramente, também começamos citando um contra-argumento. Há pessoas que acreditam que a melhor forma seria a autorregulamentação e que seria mais democrático. Colocamos esse contra-argumento, deixando que o nosso argumento se sobressaia, que grande parte dos países tem uma regulamentação, ou seja, não possuem autorregulamentação. Vamos agora, então, à construção do segundo argumento, que a criança, alvo da publicidade infantil, ainda não tem maturidade para discernir o que é bom, o que é ruim. Ainda que nossa sociedade tenha o direito de querer adotar prerrogativas contrárias à maioria dos países, com o defensável argumento de que aquilo que é bom para os outros nem sempre pode ser bom para nós, o público-alvo da publicidade infantil, objeto da resolução, é um ser em processo de formação, ainda sem maturidade para discernir o que é bom do que é ruim, e por isso pode ser facilmente seduzido pelos inúmeros recursos verbovisuais das publicidades. Até que o indivíduo não amadureça nos ambientes familiar, escolar e na sociedade em geral, agentes dessas três instâncias devem se preocupar com estratégias para protegê-lo, entre elas a legitimação de filtrar as informações
a que as crianças podem ter acesso. Veja, então, aqui desenvolvemos o nosso segundo argumento, mas começamos combatendo aqueles que poderiam dizer: nem tudo que é bom para a maioria dos países é bom para nós. Mas deixamos bem claro a nossa posição no final do parágrafo e desenvolvemos a ideia de que a criança não teria maturidade para discernir o que é bom do que é ruim. Vamos agora, então, ao desenvolvimento do terceiro argumento, que estaria colocado no quarto parágrafo. Ou seja, o incentivo ao consumo infantil representa um perigo para o futuro, pois terá como consequência adultos consumistas. Além disso, considerando que a criança do presente será o adulto consumidor do futuro, a prática de educá-la para o consumo consciente deve começar agora. Se esses cidadãos ficarem expostos a qualquer tipo de publicidade abusiva, sem controle de órgãos ligados aos interesses coletivos, terão grandes chances de serem induzidos a se tornarem consumidores compulsivos. Isso não será bom nem para o indivíduo, nem para o planeta. Então, com além disso, fechamos a nossa sequência de argumentos, mais esse marcador textual. E também apelamos não apenas para as questões individuais, como para as questões sociais. Vamos agora à construção do parágrafo de intervenção. Desse modo, os órgãos governamentais responsáveis devem pôr em prática a resolução do CONANDA, estabelecendo penalidades para as agências que desobedecerem a norma, bem como aplicando punições para essas eventuais transgressões. A população, no exercício da cidadania, também tem a responsabilidade de denunciar e boicotar as empresas que veiculam publicidade infantil. Terminamos, então, nossa redação com uma proposta de intervenção que apela não apenas para os órgãos governamentais ou que joga a responsabilidade de tudo no governo, mas que propõe também uma ação cidadã da população. Terminamos a redação a partir da tese 1. Na próxima aula, vamos ver como escrever a redação a partir do planejamento para a tese 2. Gostou? Então acompanhe as próximas aulas e até lá, pessoal!